Vamos agora enfrentar a integral trigonométrica indefinida dada por I igual a integral de cosseno ao cubo de x dx. Vamos lá? Muito bem, então temos a nossa integral aí, I igual a integral do cosseno ao cubo de x dx. Muito bem, importante que não é cosseno de x ao cubo, é o cosseno de x inteiro ao cubo. Isso faz uma enorme diferença e muitas vezes confunde a gente, tá? Então, no sentido de utilizar a relação fundamental da trigonometria lá na frente, eu vou desmembrar esse cosseno ao cubo de x em cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x. É a mesma coisa. Só que aqui, esse termo cosseno ao quadrado de x vai me dar a possibilidade de utilizar com vantagem a relação fundamental da trigonometria. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, nossa relação fundamental da trigonometria, como a gente bem sabe, é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Muito bem. Então, no lugar do cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir como 1 menos seno ao quadrado de x. Ou seja, o seno que está aqui somando passa para lá subtraindo. Muito bem. Então, vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria e ver o que acontece. Então, eu tenho cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x. E agora eu substituo o termo cosseno ao quadrado de x e tenho cosseno de x permanece, e lá 1 menos seno ao quadrado de x. Por que eu estou fazendo isso? Vamos olhar um pouquinho adiante, deixa eu adiantar um pouco a história, para a coisa toda fazer sentido. A ideia é que eu estou buscando uma tal integral onde tem uma combinação de seno e cosseno, porque aí vai dar para a gente utilizar uma mudança de variável interessante e resolver a integral facilmente. Essa é a ideia de solucionar uma integral indefinida. E trabalhando a integral, fazendo uso, ora de métodos, ora de relações trigonométricas, para encontrar uma tal integral imediata, onde eu consulto uma tabela e a resolvo facilmente. Então, aqui, me convida a transformar toda essa integral em duas. Olha, então, a integral da subtração acaba sendo a subtração das integrais. Então, cosseno de x vezes 1 me dá uma integral, que eu vou batizar de I1. Cosseno de x vezes menos seno ao quadrado de x me dá outra integral, que eu vou batizar de I2. Então, a minha I vai ser I1 menos I2. Então, paciência. Agora precisamos resolver duas integrais. Aí alguém pode dizer, poxa vida, eu comecei com uma, agora já estou em duas integrais? Espera aí, vamos pensar um pouquinho. Essas duas integrais são muito mais simples de resolver do que a nossa integral original. Então, não importa, se eu tiver que trocar uma integral que ela não é muito tratável por uma soma ou subtração de 3 ou 4 integrais mais facilmente tratáveis, que assim seja, que aí o problema está caminhando para uma solução. Então vamos lá, vamos resolver I1, vamos resolver I2, aí finalmente a gente encontra I. Vamos lá. Então quem que é I1? I1 é a integral do cosseno de x. Isso é tranquilo, só consultar uma tabela e nós verificamos que a integral do cosseno de x é o seno de x. Isso dá para se verificar facilmente, porque lembre-se que a integral indefinida é uma antiderivada. Se você derivar esse termo aqui, seno de x mais uma constante numérica, vai dar quem? O integrando cosseno de x. Até aqui, tudo bem. I2. I2 vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque ela não é tão imediata assim. Mas isso não diz que ela é muito difícil. Eu tenho uma combinação famosa de seno e cosseno aqui. O que me sugere chamar alguém de U. E aí, ao calcular o du, eu vou obter o termo restante do integrando. Quer ver? Vamos chamar o seno de x de U. Então, aqui vai ficar U quadrado, né? Então, como é que eu acho a nova diferencial? Du dx. Então, a derivada de U com relação a x vai dar quem? Seno de x. Então, derivada de U com relação a x vai me dar o cosseno de x. Então, eu tenho du dx igual a cosseno de x. Então, du igual a cosseno de x dx. Então, olha só, chamei de U o seno de x, então aqui vai ficar U quadrado, e o termo restante, olha que maravilha, é justamente o meu novo du, minha nova diferencial. Vamos aplicar isso? Então, vamos lá. I2 igual, U quadrado está lá. E o restante, cosseno de x dx, quem é? Nosso novo du. Agora, essa integral é tranquila de resolver, a integral de um polinômio. Como é que a gente resolve? Soma 1 no expoente e divide pelo mesmo resultado. Então, eu tenho U elevado a 2 mais 1
3 sobre 2 mais 1, 3. U ao cubo sobre 3. Como é que eu confiro se isso está certo? Derivo com relação a U. Então, eu vou ter 3U quadrado sobre 3. 3 simplifica com 3. Eu retorno ao meu integrando. Tudo bem. Mais uma constante numérica de integração. Isso vai me dar, portanto, I2 igual seno ao cubo de x. Por quê? Porque o meu U é o seno de x. Tá? Então, seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante numérica de integração, C2. E agora? Bom, agora, lembra-se que 1 e 2 são partes do problema. Na verdade, o que a gente tem que calcular é a i. E quem é a i? A i é I1 menos I2. Então, com bastante tranquilidade, vamos colocar o resultado. Quem que é I1? I1 é seno de x. Mas cadê a constante numérica de integração C1? Eu vou juntar as duas ao final e vou chamar uma constante que é obtida pela soma delas, C. Então, I1, seno de x, menos o resultado de 2. Quem que é I2? Seno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante numérica de integração, que, como eu já disse, é a soma de C1 com C2. É isso aí. Como eu verifico esse resultado? Basta tomar a derivada de I com relação a x. Para obter quem? Obter o nosso integrando inicial. Um exercício muito importante, cheio de passos interessantes, que não serve não só para essa integral, mas serve para um conjunto de integrais trigonométricas. Assista a aula quantas vezes for necessário. Tome nota, lápis e papel na mão. Não é suficiente assistir, você também tem que escrever todos os resultados para tomar posse de mais esse conhecimento. Até a próxima.